Olá, gente, sejam bem-vindos ao nosso podcast Transformada. É um espaço onde nós preparamos, né, e que desejamos que mulheres sejam transformadas, né? Nosso intuito aqui é trazer conteúdos para vocês, né, sobre a higiene mental, a hora mental, né, tanto no espiritual, o físico e psicológico também. Então, é um prazer estar com vocês, né, nesse primeiro podcast aqui, que será o primeiro de muitos que acontecerão para a honra e glória do Senhor Jesus. Lucilene. Olá, gente, sejam muito bem-vindas. É um prazer, né, fazer parte desse projeto, a qual a idealizadora desse projeto é a Benedita Lima. Eu conheci a Benedita Lima faz uns 4 anos atrás, só que o ano passado, aquele momento que você está na escombra, que você está ali achando que já encerrou, que acabou, diante de anos ali caminhando numa caminhada espiritual, ministerial, liderança, e de repente fim daquilo ali, e você acha que já acabou, né? Só que o Senhor falava para mim que era só o começo, era só o começo. Eu fiquei 1 ano quietinha dentro de casa, e eu falava para o Senhor: Deus, o Senhor está me vendo nos 4 muros, agora eu e tu e eu. Mas o Senhor ele é tão maravilhoso que ele me presenteou com um netinho, e nesse tempo ele foi a minha alegria, a minha porção, depois do Senhor, né? E aí o ano de 2025, Benedita, Deus toca no coração da Benedita, e ela fala: Lu, mandou uma mensagem, fala: Lu, cadê tu, mulher? Sai do esconderijo. E ela me convidou para o retiro. E esse retiro, ele foi um momento assim tão especial, porque eu cheguei lá diante de mulheres, na grande maioria eu não conhecia, né? E nós nos sentimos acolhidas, abraçadas, e cada momento que nós entrava naquele salão, tinha uma resposta de Deus, era uma cartinha, era uma mensagem, algo que vinha de encontro para nos tratar. Até então, eu achei que ia ficar ali, né? E depois começou a vir os convites para nós caminhar juntas para participar desse projeto com mulheres. E nosso intuito, que tudo aquilo que nós né, vivenciamos no retiro né, de conhecimento, porque a palavra do Senhor diz que é o conhecimento que nós vai trazer clareza para a vida, que muitas vezes nós estamos caminhando e pensando que aquilo é para coisas são pequenas, insignificantes, o Senhor tem coisas maiores para nós, né? Por isso que o Senhor vai dizer para nós renovarmos a nossa mente na sua palavra, porque nós precisamos dessa renovação da mente. E eu vejo assim dia a dia o que o Senhor tem feito através desta mulher. E nós queremos também que outras mulheres sejam alcançadas. Aqui vai ser trazido mulheres que vai agregar conhecimento, valores espirituais, princípios na palavra de Deus, mas também conhecimento na área da ciência, na área da mente, né, que muitas vezes nós não conseguimos identificar esses gatilhos sozinhas e ficamos presa nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, e o Senhor tem muito mais para nós. O Senhor quer que a gente viva aquela vida abundante que Ele nos prometeu, e muitas vezes nós servimos ao Senhor, vamos à igreja, participamos de retiro, participamos de congresso, e nós não vivemos essa vida abundante que o Senhor tem para nós, né? Amém. E ela falou aqui um pouco do retiro, né? Nós estaremos trazendo também testemunhos, porque assim, tudo do retiro, geralmente o tema é viver sobre o natural de Deus, né? E ano passado Deus falou algo muito forte ao meu coração.
que é preciso que o nosso campo de batalha, da nossa mente, esteja em ordem para a gente viver e vivenciar o sobrenatural de Deus. Porque se não tiver em ordem o nosso campo de batalha, que é a nossa mente, onde o inimigo tenta mais atacar, a gente não vai conseguir viver o que Deus tem para nós, né? Então, com esse intuito, assim, a gente já vinha trabalhando para fazer esse podcast, né, missionária Cristina? Há um tempo atrás, arrumei meu escritório e disse para ela, vamos começar aqui, vamos começar, fiz banner e tudo para a gente começar. Mas Deus falou esse ano muito forte, né? Usou várias pessoas para falar que iríamos viver coisas novas, né? Eis que faço tudo novo. Então, assim, esses últimos dias, esses últimos meses, nós temos vivenciado realmente as promessas de Deus em nossas vidas, né? E ali a gente organizando o escritório para fazer nosso podcastzinho bem simplesinho ali com o iPhone de alguém que a gente ia pegar, né? Iniciar. E a nossa amiga, a cantora Kelly, disse assim, vai dar uma olhada lá no estúdio dos meninos, né? E eu já quero aqui agradecer, né, ao nosso irmão Everton, a Kelly, que foi o canal de bênção para a gente vir aqui conhecer, e a gente só vinha conhecer, né? E hoje nós estamos aqui gravando nesse estúdio maravilhoso, né? Que o Senhor continue abençoando a vida deles, dessa equipe que está aqui, né? O Everton está ali gravando a gente, e então nós queremos te agradecer, Everton, em nome de Jesus. Então, tipo assim, aqui não foi algo que a gente procurou, foi o Senhor, né, que apresentou e foi proporcionando esse momento. Então, nós estamos aqui vivenciando mais uma das promessas do Senhor, né? E nosso intuito aqui é isso, é ajudar mulheres, né, ser transformada não só pela mente, mas o coração, viver o sobrenatural de Deus de forma real mesmo, vivenciar, porque muitas das vezes, Luciana, tem muitas mulheres que vivem, Deus fala, né? E aí eu trago a palavra da pastora Jaqueline no pós-retiro lá em casa. E o depois, né? E o depois que o Senhor falou? E o depois que o Senhor me entregou, né? O que eu tenho feito? Então, nós temos ajudado, né, as mulheres a caminhar nesse depois para chegar, assim, no propósito que o Senhor tem para a vida delas. Amém. E isso fala de posição. Quando nós titubeamos em dois pensamentos, como que o Senhor vai agir? Se eu mesma não me coloquei à disposição, né? Quando chegou o convite até mim, eu me assustei, fiquei temerosa, falei, não é para mim, né? E aí, ouvindo a ministração, o Senhor falava sobre posicionamento, quando nós tomamos uma posição, quando nós colocamos os pés, Deus coloca o chão. Isso vai falar da nossa vida, né? Dessa experiência humana que nós temos aqui, que o maior propósito é a nossa vida, mas cada uma de nós carrega uma missão dentro de nós. E muitas vezes nós deixamos que sentimentos, que palavras, que aquilo que veio ao nosso entorno, que está ao nosso entorno, ela dirige a nossa vida e não o Espírito Santo de Deus, porque nós temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida, que ele nos dirige. Mas muitas vezes nós deixamos, né? Nós bloqueamos a ação do Espírito Santo e começamos a caminhar nas nossas emoções, nos nossos pensamentos, sentimentos, palavras, situações que nós vivenciamos e não deixamos, nós não entregamos este campo para que o Senhor ele venha nos curar. E essa semana, estudando, abordando sobre a mente, né? Eu estava ouvindo uma ministração sobre aquela palavra do Senhor que vai dizer assim, que para nós oferecer ao Senhor nosso sacrifício vivo, né? Sacrifício vivo. E aí depois vai falar da renovação da nossa mente, mas primeiro vai falar do sacrifício vivo. Ele falava assim, vai diante do altar do Senhor como sacrifício, como um cordeiro mudo ali. Senhor, amarra meus pés, amarra minhas mãos, porque eu preciso ser tratada nessa área da minha vida, porque essa área da minha vida me coloca para viver uma baixa autoestima, tristeza, dissabor, falta de alegria, falta de perdão, porque eu fico envolta naquilo ali e não deixo o Senhor tratar. Né? E foi uma semana de batalhas na mente, porque nós vamos falar sobre mente, né? Nesta manhã. E aí eu ouvindo essa palavra, eu falei, eu vou para a presença do meu Senhor, que é aquele que me formou, que me trouxe a existência, que o Salmo 139 vai narrar, né? Que no livro dele tudo está escrito, tudo foi formado, para que ele venha operar essa cura dentro do coração, lá na mente, lá na onde está lá, né? Porque muitas vezes nós pensamos, aí sentimos e vai para as emoções, e nós não damos atenção para aquilo, nós cuidamos de tantas coisas, mas nós não cuidamos do nosso interior, que é principal, né? Que a palavra do Senhor vai dizer que do nosso coração procede as saídas da nossa vida.
Amém. Né, então a Lucilene contou um pouco aqui de como que ela foi tirada ali da caverna, né? Uma amiga que a gente caminha há tempo já, há uns anos, né? E ela tinha dado uma sumida, né? E, e eu estava orando e o Senhor disse assim: manda mensagem para ela e ora por ela. E eu comecei a orar naquele dia por ela, mas não mandei mensagem. E no outro dia o Senhor fala com ela. E eu na correria, porque a gente estava na preparação do retiro já. E como eu estava muito corrida de manhã, eu só mandei mensagem: amiga, tu tá onde? Tu sai dessa caverna que o Senhor quer, né, te usar, tem muitas coisas para fazer contigo. E ela: eu vou ver, não, tu vai ver, não. Faça a sua inscrição e vamos, né? E ali a gente levou ela para lá, assim como outras, né, esse mesmo intuito de chegar ali, né? E quantas mulheres chegam naquele retiro é, pronta, né, para viver, para se desprender e vivenciar, porque o retiro já está dizendo, é nós se retirar do natural para viver o sobrenatural de Deus, né? Então ela é fruto agora desse retiro do ano passado, fruto assim da gente tá puxando, resgatando, né, para vir estar conosco e eu orando, o Senhor disse assim, pode puxar ela, ficar do teu lado ali e comecei a dar trabalho para ela que ela estava sem trabalho, né? Comecei a dar trabalho com ela, então ela estará apresentando o podcast conosco, né? Está assessorando. Então, assim, é um prazer estar contigo, dividindo a bancada desta mesa com você hoje, Obrigada. né? E uma honra de ver o que o Senhor tem feito na tua vida, né? E muitas coisas ainda vai fazer e acontecer para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. E como nós vamos falar hoje sobre a mente, né? Sobre a higiene mental e pensamentos que nos sabotam, nós queremos apresentar Cristina Barbosa, psicóloga, palestrante, ministra do Evangelho, pastora, mãe, esposa, mãe, avó. Quantas facetas, né? Mas acima de tudo, ela é a Cristina Barbosa, a mulher que foi gerada por Deus para um grande propósito, filha deste Pai amado. E queremos apresentar. Seja muito bem-vinda ao Mulheres Transforma Cast, Mulheres Transformadas para Transformar. Eu quero também fazer uma fala sobre ela, né? Aqui é a Cristina Barbosa, uma amiga que Deus apresentou para nossas vidas, né, Cristina? Já vemos caminhando ali, ela caminha conosco desde o início mesmo do projeto, né? E essa semana eu ouvi uma palavra assim que tem pessoas que vão se levantar da mesa, né, vão para outros lugares, e tem pessoas que vão permanecer nos seus tempos de tempestade, nos seus tempos de bonança, permanecer. E eu posso dizer que você foi uma das pessoas que sempre permaneceu comigo diante de qualquer circunstância, né? Sempre esteve ali apoiando este projeto, nos se ombreando, né? Ela é psicóloga, eu falo que ela é psicóloga do nosso projeto, é nossa pastora também do projeto, é um pouquinho de tudo ali, né? Então, intercessora, né? E filha, né? Porque muitas das vezes nós nos consideramos só servas, né? Só servo, só estou fazendo porque estou fazendo para o meu Senhor, né? E esquecemos que nós também somos filhas dele. Nós precisamos desse cuidado, né? E ela está indo agora para Portugal levar a palavra do Senhor ali, e eu fico feliz, né, de ver o Senhor levantando, alçando voos na tua vida, né? E acabou de falar que também ganhou mais um cruzeiro, né? Ou seja, nós vamos ficar um tempinho aí sem ela, mas nós agradecemos a Deus pela tua vida, pela tua família, né? Como a Lu falou aqui, é pastora, é missionária, cuida de gente, cuida de igreja, né? E ainda tem as cascas de bala, né? Que eu sou a confusão dela, gente, confusão boa, né, Cristina? Então, eu gostaria de abrir esse espaço nesse momento para a sua fala. Seja bem-vinda, né? É a nossa primeira entrevistada do nosso TransformaCast, né? Com muita honra. Te apresentamos neste momento, Cristina Barbosa. Eu quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, pelo privilégio que o Senhor nos concede estarmos aqui nesse primeiro TransformaCast e podendo contribuir com tudo que o Senhor nos proporciona, fazer parte da história de vocês, assim como vocês também uma parte da história da minha vida, agradecendo todos os apoiadores que aqui estão, para que esse podcast, que é o TransformaCast, ele possa alcançar muito mais pessoas e que esse
transformada para transformar, venham fazer parte na história de muitas mulheres, como fez, né, uma mudança, um repensar da sua vida, do seu ministério, Lô. Eu fico muito feliz por saber que estou sendo privilegiada por Deus e por vocês no início dessa história. Amém. Do Transforma Cast. Amém. Amém. Vamos iniciar com o tema A higiene higiene mental, né? E a Lu fez uma fala aqui, né? Ela falou uma fala aqui sobre das emoções, né? E dentro dessas perguntas, assim, a gente estava conversando a respeito da mente, às vezes, que é sabotada, né? Então, e o depois que o Senhor fala, né? Depois que o Senhor te entregou, depois que o Senhor disse assim, eu vou fazer, né? E aí vem também o sabotamento da nossa mente. Aí vem o será e o porquê, né? Então, a gente vai estar abordando sobre a higiene mental, né? Com a psicóloga Cristina Barbosa, que é especializada muito nessa área da mente, né? Então, quando ela falava sobre isso, né? Que chega aquele momento da tensão, aí entra a sabotagem, né? Entra a sabotagem, será que vai acontecer? Será se Deus vai fazer? Não é E para aí mim, entra não sou o capaz. questionamento, assim como já recebi muitas mulheres lá no escritório, né? Onde a gente atende, que fala assim, eu não sou capaz disso, não sou capaz daquilo, né? Eu não sou mais, não tenho mais idade para fazer uma faculdade, né? E a Cristina é uma referência assim para a gente na questão dos estudos também, né? Que não para de estudar, não para de. Eu estou fazendo faculdade assim de incentivo dela, né? Faço serviço social. Às vezes eu disse assim, não vou fazer porque não dou mais para isso, né? Ela não vai fazer ali. E hoje, para a honra e glória do Senhor, hoje estou fazendo serviço social, né? Então, às vezes a gente não acha que a gente é um testemunho vivo, né? Mas nós somos testemunho vivo. Então, nós queremos abordar nesse momento sobre isso, a higiene mental, né? Pode nos falar um pouco sobre? É que o cérebro, ele tem essa plasticidade, né? Vai depender da nossa proposta em relação à nossa desenvoltura mental, né? Porque o cérebro, ele, na neurociência, ele não tem, né, noção do se é verdade, se não é verdade, né? Então, é você que propõe. A respeito dessa insegurança, o medo, né? Isso faz parte do contexto histórico da pessoa, né? Então, a constituição dela talvez tenha sido uma constituição insegura pela uma falta, né, de a figura do pai, digamos assim, né, ou da mãe dentro desse início da vida, para dar essa condição de equilíbrio e de firmeza mental. Então, o indivíduo se desenvolve biologicamente ao longo do curso do caminho, mas acaba transformando-se num adulto inseguro, que não se percebe como uma pessoa com uma capacidade de alcançar lugares até maiores. Uhum. Então, o bom disso é que Deus permite pessoas entrarem na história, no nosso caminho e contribuir e nos ajudar para a nossa desenvoltura, tanto profissional quanto ministerial. Então, é bom que vocês percebam que nenhum ser humano é incapaz de realizações. Isso vai depender da disposição dele. Como vocês colocaram, né, aí a temática sobre a higiene mental, a higiene mental, ela vem do grego, Higeia, né? Era a deusa da saúde, da limpeza, da prevenção de doenças na mitologia grega. Ela é derivada de Higienios, saudável. Higeia era filho de Asclépio, o deus da medicina, na mitologia grega. Junto a essas palavras, elas fazem menção sobre cuidado e preservação da saúde mental. No século XIX para o século XX, o conceito formal surgiu pelo americano psiquiatra Clifford Beals, em 1908, né, que fundou esse movimento, né, após vivenciar internações psiquiátricas e escreveu o livro A Mind That's Found Itself. Então, através de toda essa temática na saúde mental, o que a gente pode contribuir? Porque a mente,
ela vai armazenando os pensamentos consecutivos dentro das vivências, das experiências e também por si só. Mas algumas coisas que o próprio pensamento elabora está fora da realidade. Então, é bom que a gente busque nos conscientizar ou buscar uma condição, né, de um self, né, que é o acima do ego, uma capacidade de conscientização maior sobre aquilo que estamos pensando, que nós chamamos também de metacognição. É pensar sobre o que eu estou pensando. É ter uma identificação desse pensamento dentro da realidade ou fora dela. E para que a gente possa nos desprender de acúmulos de pensamentos negativos, pensamentos desfavoráveis, né, que se apresentam de uma forma como medo, será, dúvida, incerteza, insegurança, é necessário que a própria pessoa em si perceba isso como um pensamento de autossabotagem para si mesmo, procure um especialista, um profissional na área para ajudá-la a recondicionar esse pensamento, reavaliar toda essa estrutura psicológica e emocional, porque o pensamento, ele por si só, ele não é vago. O pensamento, ele gera emoções. E isso desencadeia dentro do indivíduo, dependendo do seu fator histórico, né? Porque tudo depende, né, da sua filogênese, que é o seu início de vínculo de apego, que o Bowlby disse que esse é fundamental na estruturação do indivíduo. O Freud também vai fazer esses apontamentos, né, sobre as fases do desenvolvimento do indivíduo no seu fator histórico, e é primordial que esse vínculo do apego seja estrutural para que o indivíduo se desenvolva biologicamente, psicologicamente, emocionalmente, de uma forma saudável. Mas, infelizmente, a vida ela traz, né, alguns fatores inesperados no curso do caminho, e as pessoas acabam desencadeando esses fatores, né, de insegurança, de medo, de incerteza, por conta das suas experiências que eles não tiveram condição de programar, e ninguém tem condição de programar, né, o curso, o início da vida. O que nós podemos, o que a Bíblia nos apresenta, é trabalhar a respeito da linha dos nossos pensamentos, lá em Filipenses capítulo 4, que eu quero fazer menção aqui, da palavra de Deus, porque por mais que a ciência ela contribua para a identificação de fatores do histórico do indivíduo, né, e é muito importante a ciência em todo o seu ser, não só a psicologia, a ciência num todo, mas a palavra de Deus ela está acima de qualquer ciência. Né? E quando a palavra de Deus ela vai dizer aqui em Filipenses 4, ela vai dizer assim, não estejais, versículo de número 6, não estejais inquieto por coisa alguma. Então, por que nós ficamos inquietos? Porque nós desejamos, é aquilo que o Freud falou, é a força que nos move, é a tríbide, uma palavra alemã, né? Então, hoje eu adquiri o Land Rover, eu não quero mais o Land Rover, ele não me move mais, né? Ele não me dá mais aquele estímulo, né, do sentido, né? Como disse o Victor Frankl, né? O sentido da vida, o sentido do existir. Então, eu vou buscar outra coisa que vai mover esse sentido da minha vida, da minha existência. Então, isso nos inquieta, por quê? Porque às vezes está fora da nossa condição, né? No termo financeiro, ou em outras situações, porque as pessoas, elas às vezes sonham com coisas que estão fora da sua realidade. Né? Isso acaba causando para ela essa inquietação, um nível de ansiedade exacerbado, a ponto de não conseguir dormir, não conseguir comer, acaba ficando ali engessada diante de um pensamento ilusório.
por conta dos fatores que compõem a sua ansiedade, os seus desejos, e que precisam serem bem organizados e ordenados. Né? Então, a Bíblia vai dizer isso de antemão, não esteja inquieto por coisa alguma. Por quê? Porque a inquietação dentro daquilo que você não tem condição, né, de alcançar agora, isso não quer dizer que você não possa alcançar. Né? A Bíblia está dizendo para você repensar sobre tudo que está à tua volta, para que você não desgaste energia psicológica em vão. E uma questão assim bem para abordar aqui, falando sobre isso, né? E que muitas das vezes a pessoa atribui a culpa a Deus de não ter dado certo, né? Eu já conheci casos, já participei assim de pessoas relatando, né, que tipo assim, sonhava tanto com algo, estava próximo, e orou, jejuou, né, se dedicou ali e na hora Deus disse não, né? E aí ele atribui isso assim, a culpa foi de Deus, né? Em situações assim que a gente já teve conhecimento de uma gravidez que desde o início era um bebê já que estava ali deformado, tudinho, mas não quiseram que retirasse aquela criança, né? Porque estavam crendo que Deus ia fazer um milagre, né? Deus ia fazer um milagre, vai fazer, então foi campanha, foi em jejum, foi oração. Aí a criança nasce, passa uns dias ali e o Senhor recolhe, né? E aí a pessoa volta, nossa, mas eu orei, eu jejuei, né? E começa a atribuir isso, essa culpa a Deus, porque no caso, eu queria que acontecesse, mas essa não era a vontade de Deus. Então, é que assim, essa é a vontade soberana de Deus, o desejo da pessoa se transfere dentro da vontade, atribuindo também a Deus, está na mesma conexão do meu desejo, da minha vontade, e a vontade de Deus é soberana, porque Deus é onisciente, ele vê lá na frente, né? Então, às vezes, as pessoas têm dificuldade de aceitar a vontade de Deus, né, no que concerne ao seu próprio desejo, quando não ocorre de acordo com aquilo que a pessoa almejou, idealizou. Né? E a própria palavra de Deus vai dizer em Romanos 12:2 que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Como a gente é limitado na compreensão da vontade de Deus, a gente acaba se colocando nessa condição de revolta, né? É natural do ser humano se revoltar por ser limitado na compreensão. Mas depois, a própria Bíblia vai trazer resposta, né, de algumas situações. A gente não tem todas as respostas, né? Mas o Evangelho de João 13:7 diz assim, o que eu faço agora, dentro daquela demonstração de humildade que Jesus fazia ali, na lavagem dos pés dos discípulos, o próprio apóstolo Pedro não entendeu. Então, Jesus disse para ele assim, o que eu faço agora tu não entende, mas você vai entender depois. Então, tem coisas na nossa vida que a gente não compreende de imediato. Né? Mas depois, conforme vem a maturidade mental, a maturidade espiritual também, a gente acaba compreendendo e sendo grato a Deus, né? Pelas circunstâncias que ocorrem, que a nossa compreensão se limita a isso, né? Porque não temos capacidade de compreensão, mas que pelo menos haja gratidão em nós, entendendo essa perfeição na vontade de Deus, né? Então, a própria palavra aqui vai dizer para não ficar inquieto por coisa alguma, né? Porque a inquietação ela vai acabar gerando, né, alterações no próprio corpo, né? Porque enquanto o indivíduo ele está lá ansioso, né? Então os batimentos cardíacos deles alteram, né? Então a vesícula, o fígado, o rim, então tudo ali entra, né, dentro de uma desconexão, né, na estrutura biológica. Tudo ligado ao emocional. Tudo ligado. Pois é. Então, a Bíblia vai dizer, não esteja inquieto por coisa alguma, né? Antes da inquietação, antes do desejo, antes de qualquer coisa, né, a Bíblia está orientando, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração. Né? Então, eu desejo isso, eu quero aquilo, mas se for a tua vontade, né? Porque a Bíblia também vai dizer isso sobre a vontade de Deus. Então, já coloca a vontade de Deus como prioridade, porque Ele que criou a minha vida e criou a rota dela também. Então, para que eu não venha trazer dano psicológico, dano emocional, desejando coisas que não estão na vontade de Deus e acabando sendo frustrada diante dos meus próprios desejos humanos e pessoais, ou então desejos egocêntricos,
né? Então, a Bíblia ela vai antecipar uma prevenção de controle mental, para que eu não sofra esse dano de forma desnecessária. né? Pessoas que, às vezes, elas também sofrem, no caso do dano pelo abandono, né? A rejeição, o abandono. Ah, eu não presto mesmo porque fulano me deixou. Não é bem assim. É que a pessoa não merecia você, é o contrário. Então, quando você pensa que se a pessoa foi embora, saiu da sua vida, é porque ela não merecia você. Então, aí a vida que segue, porque aí você se apega dentro de uma carência afetiva, de uma necessidade humana, apegado a uma pessoa que não reconheceu o seu valor, a sua qualidade, e você entra dentro de um sofrimento desnecessário sem saber realmente o teu real valor. Então, a Bíblia vai nos orientar sobre tudo isso, né? E aí ele vai dizer aqui, o apóstolo Paulo, que a paz de Deus que excede, a paz de Deus excede porque é transcendente aquilo que foge do alcance da racionalidade humana, de entender, né? E a Bíblia vai estar trazendo que excede todo o entendimento. Então, mas quando eu confio, a Bíblia vai dizer assim, né? A paz de Deus que excede todo entendimento guardará o meu coração, guardará os meus sentimentos. Amém. Então, quando eu orar, eu já vou orar pedindo a Deus, ó, guarda o meu coração, que está ligado à minha alma, né? Guarda os meus sentimentos para que eu não venha depositar os meus sentimentos ou criar expectativa de reciprocidade sentimental com alguém que não vai retribuir. E essas são a decepção das pessoas, porque elas criam expectativa de reciprocidade nos relacionamentos conjugais, nos relacionamentos, né, secular. Então, elas acabam criando, elas ficam frustradas e decepcionadas. Poxa, eu fiz tanto para o fulano, eu me doei tanto e acabei aí ficando assim. Então, agora eu também não vou mais amar ninguém. Então, ela cria, né, na verdade, uma forma de autoproteção, mas não é proteção, né? Aquilo não é proteção, é uma restrição de contato, porque aí ela coloca todo mundo no mesmo balaio. Não é bem assim, ela vai ter que aprender a controlar os seus próprios sentimentos e manter um vínculo, né, à sua volta, seja com a família ou com seus amigos, de maneira que ela saiba, né, se proteger de uma forma inteligente, sem se restringir do contato, porque não tem como a gente viver isoladamente. Tá? E às vezes muita da gente se decepciona com algumas coisas, né? E acaba, tipo, fechando, que não tem culpa, acaba sendo culpado, né? Ah, eu não confio mais, né? Eu falo que eu sou uma das defensoras que existe sim, amigas, né? E pelo fato de muitas das vezes, às vezes a pessoa não tá mais ali naquele meio, né? Eu não vou me bloquear, que Deus pode preparar outras pessoas, né? E tem pessoas que vai continuar. E às vezes a pessoa faz aquele bloqueio, só não vou, não quero mais ninguém, não quero saber de ninguém, e ela se fecha ali, se tranca, né? E ali começa também a passar outro sabotamento da mente, né? A nossa mente, ela é um motor, né? É que assim, o indivíduo, ele cria mentalmente um pensamento ligado às suas emoções, dentro dessa reciprocidade, e quando ele depara com a contrariedade daquilo, ele não compreende que a vida, nas suas nuances, ela vai trazer experiências boas e ruins. Só que as experiências ruins, seja em qual ângulo que for que eu experienciar, eu não vou me deter à dor que aquela experiência me causou. Deus não me chamou para viver aprisionada no lugar da dor, refém da dor. Deus me chamou para que eu possa prosseguir como as águas dos rios, que prosseguem o seu curso sem ser refém dos obstáculos que se colocam, né? Quanto lixo é retirado do rio. Então, a nossa vida, ela precisa ter essa dimensão de orientação mental, né? De orientação bíblica, para que a gente possa viver a intensidade da vida dentro do tempo estabelecido por Deus, sem se fazer refém das experiências ruins, que vai fazer parte do nosso contexto histórico. Jesus disse isso em João 16:33, no mundo tereis aflições,
Jesus só não disse de onde, mas a gente sofre vários tipos de experiências que causam aflições, nas decepções, em todas as nossas relações, né? Porque criamos expectativa. Mas a palavra de Deus vai dizer que é para a gente fitar os nossos olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então, quando você não cria expectativa no ser humano e vê o ser humano como você vê a você mesmo, uma pessoa imperfeita, você não vai exigir nada de ninguém, porque ninguém é perfeito, o perfeito é só Deus. O que você pode contribuir de melhoria nas suas relações é você dar o melhor que você tem de você para os outros. Agora, se os outros não retribuem, isso não quer dizer que todo mundo também vai passar a agir daquele momento, né? A partir daquele momento, daquela mesma forma. Que não, é isso, é a oportunidade de conhecer novas pessoas, novas amizades, né? E dá, porque a Bíblia diz que a gente recebe aquilo que a gente planta. Então, o teu vínculo, né? O teu imã magnético, né? Espiritual, emocional, ele vai atrair pessoas legais para você. Amém. Né? Então, isso vai fazer parte do curso da história do ser humano em todo o tempo. Né? Jesus teve 12 discípulos, todos eles foram ensinados dentro da sua desenvoltura ministerial, mas tinha um no meio lá que Jesus já antecipou dizendo, ó, tem um traidor aqui, então, se Jesus sendo Jesus, teve um traidor, Jesus sendo Jesus, não agradou todo mundo, então que dirá nós, né, gente? Então a gente não pode se deter a isso e nem ficar refém do que isso causa dentro de nós, de uma forma mental e emocional, né? Raiva, rancor, ódio, né? Raiz de amargura, que a Bíblia vai dizer que a raiz de amargura ela acaba nos privando da graça de Deus e desencadeando doenças psicossomáticas, né? Que o Freud vai chamar isso de histeria de conversão, que é convergir para si mesmo aquela raiva, já que eu não pude, né, descontar a raiva que eu estava sentindo, eu não podia matar, porque, né, é contra a lei de Deus e a lei dos homens matar, bater, então eu converjo aquele sentimento, aquela raiva, né, contra mim mesmo. E aí o corpo acaba, né, desencadeando alguns fatores biológicos e aí vai buscar o médico, os exames não dão resultado, né, específico, não tem nada, mas como não tem nada, eu estou com dor. Então a pessoa converge, né, uma emoção que não foi trabalhada, que não foi elaborada, e o corpo acaba desencadeando esse fator, e aí precisa ser trabalhado, porque tudo que não é elaborado, conforme diz o Freud, acaba isso trazendo uma resposta no corpo, né? Porque o corpo é a condição do sustentáculo de tudo, né? Então, o indivíduo precisa saber trabalhar a respeito dos pensamentos, das emoções, né? Conectando isso de uma forma inteligente, né? E não se auto-sabotando por conta das decepções e da frustração que ele encontra no curso do seu caminho. E você falando sobre as doenças psicossomáticas, essa somatização, né? Muitas vezes o indivíduo está doente mentalmente, emocionalmente. Quantas vezes a gente fala assim, mas eu jejuei, mas eu orei, mas não teve a mudança de mente que a palavra do Senhor vai nos orientar. É a metanoia. Né? Nós precisamos ter essa mudança de mente. Espera aí, identificar quais esses pensamentos, que emoção ele está gerando. E muitas vezes a gente não tem essa percepção. Então, essa é o que o Bertalanffy fala, que é o mais alto grau do ego, né? Que é o self, que é construir essa consciência a respeito de todos esses fatores que fazem parte do meu repertório humano. Um determinado tempo, alguns anos atrás, eu fui diagnosticado com fibromialgia. E na frente de uma liderança, a gente acha até que é alguma coisa, algum problema espiritual, né? Senhor, mas eu estou ali no jejum, na oração, dia de jejum, propósito de 24 horas, 3 dias, nada sanar. E aí eu fui para a terapia, né? O Senhor nos deixou a medicina também, né?
O Senhor nos deu a sua palavra, mas quando a gente não consegue, a gente pode buscar recursos. Assim como eu tomo remédio para dor de dente, assim como eu preciso ir no dentista, no oftalmologista, eu também preciso cuidar da minha mente, o que está acontecendo comigo, que eu não estou conseguindo assimilar. Eu preciso da ajuda de um profissional. E eu cheguei lá, quando vinha essas dores, parecia que eu tinha espinhozinho num boneco. E eu cheguei lá contando para minha terapeuta que eu sentia que assim começou a doer tudo. Ela falou assim, quais foram os seus pensamentos? Primeiramente, eu pensei alguma coisa? Mas você está tão no automático, você está ali cuidando, correndo com tudo para dar conta de tudo, e você não se identificou que teve um pensamento. Originou um pensamento que foi lá, trouxe aquele gatilho, né? E trouxe aquilo. Eu falei, E aí ela falou assim, começa a prestar atenção nessa semana no que você vai pensar. E dia a dia eu tenho me livrado, já não estou mais dependente da medicação, porque diz que fibromialgia não tem cura, depressão não tem cura, e muitas vezes é uma mudança de mente que eu preciso, uma mente curada, e até onde esse processo mental vai adoecer o nosso corpo. Isso, aí não se trata somente disso, né? Compõe também alimentação, exercício físico, para que você possa realmente ter um resultado esperado, né? Mas geralmente os pensamentos fixados, né? Eles acabam se mantendo sobre aquela emoção também, né? Aí não tem mais jeito para mim, né? Não se dá oportunidade realmente de conhecer outras oportunidades alternativas dentro do conhecimento, para realmente perceber que aquilo ali está com um pensamento fixado por uma experiência que está no histórico, no passado, que não foi revisto, que não foi elaborado. Então, precisa fazer toda uma releitura do contexto histórico para que possa se desprender daquilo, né? E perceber que o que é dentro da parte do emocional acaba buscando recurso pela medicina de forma medicamentosa, trazendo outros danos, outros prejuízos, e quando se busca um profissional dentro da saúde mental, o indivíduo vai perceber, nossa, um pensamento? Pois é, um pensamento. Percebe o poder da capacidade que tem, né? Não estou falando dentro do pensamento positivo, né? Da mentalização, não estou falando dentro do que a mente pode proporcionar para o indivíduo, aprisioná-lo dentro de um sentimento, desencadeando fatores biológicos que, na verdade, está completamente fora do real dele. Eu tenho um livro que eu estava lendo ele, né? Vou até continuar lendo ele. Ele fala sobre a raiz do que não foi curado, né? Sobre a raiz do que não foi tratado. E daí a gente... não é externo, mas é interno. Acessou lá, doeu, né? Reflete, como se fosse aquele dia, né? Você vivencia aquilo, né? E aí a gente vai vendo que, tipo assim, tem... Como a gente está voltando do programa mais para mulheres, né? Então, tem mulheres, tipo assim, que tem ferida lá da infância, né? Não foi curada, não foi tratada. Ela chegou na adolescência, passou outras situações, não foi curada, não foi tratada. Chegou na sua juventude, né? Não foi curada, não foi tratada. E aí chega na fase adulta, às vezes casa, está na igreja, está com os trabalhos na igreja, né? Porque que hoje a gente vê muitas mulheres dentro da igreja com depressão, com crise de ansiedade, né? E aí eu lendo esse livro é porque ela chegou ali na sua fase, né? Tá fazendo, tá acontecendo, mas as raízes que veio da infância, adolescência e na juventude não foi curada, não foi tratada. E aí chega um momento que explode, né? Explode tudo. E tem que ser tratado. E tudo para ser curado profundamente, ele sangra, né? Porque tem que remover ali tudo para ser tratado. E daí quando você vai lá no início, né? Que é a raiz, o livro fala raiz, né? Que é para ir curar aquela raiz, né? Para que daí sim cresça, né? Uma árvore saudável, uma pessoa saudável. E aí a mente da gente chega no ponto assim, dos pensamentos, né? Voltar a pensar, por que eu estou pensando isso? Né? Que é a metacognição. Isso. Então, esse livro, assim, ele fala bastante sobre essas questões de chegar, parar,
né, para isso ser curado, e a gente precisa também de um tempo, não é da noite para o dia, né? Recentemente a gente teve um estudo, um dia devocional sobre a disciplina da mente, né, aonde, tipo assim, é você escolher 3 coisas por dia, né, para você fazer dentro daquilo, não é tudo. Às vezes a pessoa quer uma mudança, né, de tudo, de repente. Ontem mesmo a gente estava falando sobre isso numa reunião de mulheres, que é a mudança, que tipo, você dá um guarda-roupa para arrumar. Aí eu vou ter que arrumar o guarda-roupa, organizar. Não, vai uma coisa de cada vez. Um dia eu vou arrumar só o guarda-roupa. Outro dia eu vou organizar só isso aqui, né? Porque a mente também, não sei de vocês, mas geralmente a mente da mulher não trabalha com bagunça, né? Se a casa está desorganizada, a gente se sente, a mente da gente toda desorganizada, né? Então, assim, um pouquinho de cada dia, né? Hoje, tipo assim, sobre a raiz da cura, né? Que mexe muito com o psicológico. Então, tem coisas assim, eu já ouvi mulheres, agora esse dia eu estava ouvindo uma, ela disse que ela foi fazer uma terapia e ela começou a se lembrar de coisas que ela tinha esquecido da infância, né? E daí a pergunta é, por que vem esses pensamentos? No caso ali, ela não se lembrava mais. E ela foi fazendo, não sei se foi terapia ou foi com psicanalista. E ela começou a se lembrar de coisas que ela não queria se lembrar, que machucaram muito ela na infância. Pois é, não foi construído o que o Bowlby chama, né, de vínculo de apego seguro. Então, isso repercute efeito da instabilidade psicológica, da insegurança, entre outros fatores. Aí, em alguma fase da vida, isso vai vir, né? Vai se apresentar. Algum momento vai rasgar, vai se apresentar. Se vir ali, né? E aquilo que você não quer lembrar, não quer relembrar, você quer deixar escondido lá, está sempre vindo à tona, né? É uma emoção, algo que você vivencia, te leva para aquele lugar, mas você não tem... É porque você está fugindo de você mesmo, né? E a ciência fala sobre isso, e a Bíblia também fala. Jó disse assim, o que eu mais temia me sobreveio. Então, quando você encara a realidade do que você já experienciou e vê isso como um ponto, né, de contribuição para o teu crescimento, né? Então, você não fica presa àquilo, não fica refém daquilo. Mas quando você, né, se detém àquilo, né, ignora aquilo, então isso vai desencadear, né, fenômenos de várias naturezas, transtornos de disfunções, né, fibromialgia. Então, tudo porque o indivíduo não tratou como deveria tratar. E quando chega dentro desse máximo aí, a fatura chegou, né? Aí ele não tem outra alternativa senão rever todo o seu contexto histórico e entender a razão da causa e do porquê. E a gente vê que, assim, agora recentemente eu tive que passar no médico, agora esses dias, né? E eles vão lá no computador e pegam o formulário, né? E vê tudo, assim, os exames, tudo que aconteceu, né? Nesse caso aí é um raio-x de Deus, né? Da pessoa vir trazer, conversar, e eu creio muito, assim, no poder da fala. Eu até tenho uma apostila, que eu escrevi essa apostila sobre o poder que eu tenho quando eu falo, quando eu me expresso. Porque quando eu me expresso, eu estou colocando para fora, né? Então, muitas coisas, quando a gente acha uma pessoa de confiança, que a gente possa expor essa conversa, nos ajuda, né, muito. Porque as palavras, elas não são vazias, elas são carregadas também de sentimentos e emoções. Isso. Né? E teve até também um atendimento que eu fiz para uma amiga minha, se ela for assistir, com certeza ela vai assistir, né? Uma pastora amiga nossa, que ela sempre vai lá em casa conversar, e nesse dia ela foi lá em casa conversar, né? Não estava muito legalzinha, a gente começou a conversar, e Deus me deu um direcionamento assim para falar com ela bem... Eu disse assim, hoje nós vamos focar as bolhas, né? Dentro de ti tá cheio de bolinhas, então cada vez que tu for falar, nós vamos misturar bolinhas, né? E na hora que ela foi, ela disse assim, quase todas as bolinhas foram estouradas, né? Porque às vezes a pessoa precisa falar, expor, né? E a gente sabe que as mulheres liderança, pastoras,
dificilmente elas vão se abrir com alguém, né? Então, passo também muitas coisas, porque não pode falar que as pessoas olham a pastora, não é? A pastora é É a perfeita, perfeita, né? A mulher. Síndrome da Mulher Maravilha. Uhum. né? Mas daí os outros que acham, né? Nem ela, né? Porque, tipo assim, geralmente a mulher do pastor não tem nome. Mas é que as pessoas fazem uma autoanálise, uma autoavaliativa, né? Estereotipada da pessoa. Isso não quer dizer que a gente, dentro dessa posição ministerial, a gente não sofre os impactos, né, nos nossos entornos. Mas eu posso falar por mim sobre uma questão de vida disciplinada pela oração e pela leitura da palavra, que aí mantém a minha mente robustecida, fortalecida, né, para que eu possa enfrentar aquele momento como uma experiência de uma oportunidade de maior crescimento e desenvolvimento mental, espiritual. Então, eu não vejo... ninguém é obrigado a ver, né? Como ninguém, mas cada um é cada um. Mas eu não vejo as aflições e as tribulações da vida num todo como algo que me desmonta, que desaba e meu mundo caiu. Eu vejo sempre como uma oportunidade da experiência, da ação, da manifestação do sobrenatural de Deus, como foi com os discípulos ali naquela tempestade, né? Jesus ali dormindo e eles ali desesperados, né? E Jesus vai e demonstra o poder sobrenatural sobre o vento e sobre o mar. Então, foi uma oportunidade de ver Jesus ali atuando de uma forma sobrenatural. Então, a gente, como cristão, a gente tem que entender e procurar entender, à luz da palavra de Deus, que coisas que ocorrem na nossa vida, elas vão ocorrer como uma oportunidade de conhecimento melhor do poder de Deus, da vontade de Deus. E a psicologia, ela aponta que alguns fenômenos de natureza biológica, elas contribuem para ressignificar. Então, se isso faz parte na ressignificação do indivíduo para se identificar, né, e contribuir com essa ressignificação do seu eu, né, do seu ego, do seu self, então é o que a Bíblia diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E o Freud diz o seguinte, que aquilo que não me mata me fortalece. E o poder da oração, você citou Filipenses 4:8, né? Em tudo seja conhecido diante de Deus, né? Pelas nossas orações, nossos sentimentos que estão ali guardados, nós podemos levar diante de Deus. Isso, como levar? Você está falando e as emoções estão saindo. Aquela dor. Quantas vezes nós nos prostramos diante de Deus ali e nós levantamos, nossa, como eu estou aliviada. Descarrega, né? E aí você vai ver a importância do devocional de manhã, ocupar o primeiro momento do teu dia para cuidar de você. É o verdadeiro descarregamento. Né? Você vai para a presença, né, do Senhor ali, você ora, você pega uma palavra, você meditar naquela palavra vai trazer luz, porque a palavra do Senhor ela é luz. Sim. Né? E aí, no decorrer do dia a dia, quando Jesus foi tentado, ele venceu pelo poder da palavra. Mas a palavra do Senhor diz isso, não aquilo que a minha mente está pensando. Isso. Por que eu estou pensando isso? De onde veio esse pensamento? A palavra do Senhor diz isso aqui. Isso. E colocar a palavra do Senhor em ação na nossa vida. Porque muitas vezes nós vamos em um culto maravilhoso, um congresso, um tremendo, um culto de ensino. Só que quando nós saímos da porta para fora, nós ficamos como o ouvinte esquecido. Nós não tomamos aquela palavra para a nossa semana, carregar aquela palavra, gerar aquela palavra no nosso coração, e aquela palavra vem preencher os nossos pensamentos. Às vezes nós saímos da igreja, nós não sabemos onde foi lido, onde foi falado, o que foi pregado, porque nossa mente está... E quando nós temos esses pensamentos que fica ali, nós vamos liberando cortisol, que vai só nos inflamando, vai nos, né? E quando nós começamos a deixar aquilo que nós ouvimos absorver, entrar na nossa mente, nos nossos sentidos, nas nossas emoções, aquilo vai nos gerir algo assim. Quando o Senhor fala assim, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus, gente, o poder da gratidão.
ele libera umas coisas gostosas que eu não conheço o nome, mas você, como psicóloga, vai saber. Você fala, nossa, como eu estou bem hoje. Sim. Agora, começa você a reclamar do dia, começa você a reclamar, como você falou agora há pouco, né, da insatisfação. Eu tenho a Land Rover, mas eu quero algo mais. É aquela competição que nada tá bom, Se quiser nada me tá dar Range Rover, eu suficiente. quero. Essa semana eu deparei com algo pessoal meu, eu comecei a analisar, falei assim, a gente não tem assim a percepção daquilo que Deus já fez na nossa vida. Claro, nosso intuito é sempre estar melhorando, Esquecemos de fazer aprimorando. uma releitura, né? Sim, De mas olhar para trás, tantas como foi o bênçãos. passado, como estávamos lá, quando andávamos de pé quilômetros, quando andava na nossa bicicleta, hoje nós temos um carrinho mais assim, a gente já quer Vai chegar esse tempo, mas se acalma, tudo tem o tempo, né? Tudo tem um tempo determinado, né? Sim. E não vai chegar nem antes nem depois, vai ser no tempo certo. Uhum. Então, assim, não aflige a sua alma, o seu coração, porque eu tenho, não, né? Agradeça a Deus pelo dia de hoje. Agradeça a Deus pelo dia de hoje, porque você amanheceu viva, porque você abriu seus olhos e você contemplou a luz desse dia. Essa vida, ela é uma dádiva, é um presente que muitos findou o ano, não conseguiram. Nós estamos aqui. Nós viemos de uma pandemia assustadora. Nós estamos aqui. Então, tem jeito. Enquanto a vida é a esperança. Nós precisamos ser como Abraão, né? Crer contra toda a esperança, porque quando Deus fez a promessa a Abraão, ele olhou para a condição dele de Sara, falou assim, não, vai ter que ser o meu servo Eliezer. Daí o Senhor falou, não, vai ser uma semente gerada de ti. Mas a promessa de Deus veio para ele e para Sara. E muitas vezes nós queremos colocar algo ali junto que não veio daquilo que o Senhor nos trouxe, né? A palavra do Senhor é aquilo, né? E aí nós queremos trazer a serva, dar o jeitinho, como se o nosso Deus, aquele que formou a nossa essência, nos trouxe, precisasse de ajuda, como se ele não fosse o especialista, né, em trabalhar, né, traçar o nosso percurso, né? Como o Senhor fez comigo, me apresentou a vocês, né? Coisas que até 2024 eu não tinha nem em 2025. E eu tô lembrando bem aqui, agora, exatamente o dia que a gente se conheceu, foi no dia que a Cristina estava pregando lá na igreja Jardim Elvira. Lembra? Eu tenho o vídeo, eu tenho a prova. Foi mesmo. Deus usou muito ela para falar comigo. Isso, eu tô lembrando aqui. Deus vai preparando assim caminhos, né? Sim. Vocês veem como é importante a gente, nessa conversa, perceber que a higiene mental ela vai se dando dentro de uma conversa saudável, né? E os pensamentos eles vão se reorganizando e as emoções também, né? Foi interessante toda essa fala, já que vocês, né, primaram por essa temática da higiene mental, você vê o quanto já teve um sucesso aqui. Desenvolveu. Né? Uma desenvoltura. E aí eu vou agregar aqui um pouco sobre uma pergunta com o próprio escritor aqui fazendo a pergunta, né? Dentro desse cenário, ele mesmo trazendo a resposta. A psicologia chama isso de relacionamento intrapsíquico. É eu conversando comigo mesmo, né? Ele faz uma pergunta no Salmo 42, dizendo assim, por que está abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Então, ele faz a pergunta, né? E ele mesmo traz a resposta. O contexto histórico desse salmo aqui, que é o salmo dos filhos de Corá, vai dizer que eles estavam na Babilônia, distante de Jerusalém, sem possibilidade de ir no templo, né, adorar o Senhor. Outros dizem que foi Davi, porque ele estava fugindo da perseguição de Absalão, então ele estava num conflito naquele momento muito grande. Então, há essa pergunta aqui, né? Por quê? Por que a sua alma está abatida? O que está acontecendo nesse momento com você? Então, é muito bom quando a gente tem esse relacionamento intrapsíquico, né? O que está acontecendo com você? O que está acontecendo com a sua alma? Por que você está sem dormir? Por que você está inquieto? Por que você está aflito? Né? Então, você precisa procurar, né, alguém em que você possa estar trazendo,
né, essa conversa, esse turbilhão de pensamentos contraditórios, né, essa aflição de alma gerada por alguma circunstância, ou quando não, quando você nem mesmo também sabe, né? Então, ele também vai trazer a resposta aqui, dizendo assim, espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Então, o que ele está dizendo? Que não adianta ficar nesse momento, né, aflito e desesperado, porque tem coisas que não dependem de você, né? E ali é depender totalmente da ação de Deus para tirar eles daquela situação. Enquanto isso não acontecia, o que é importante? O importante era buscar a Deus para trazer conforto, consolo emocional, né? Aí você vai dizer, mas eu não sou cristão, eu não sou crente. Então busca através da sua fé aquilo que você acredita, que vai trazer esse conforto para a sua alma, que vai trazer esse consolo para a sua alma, porque às vezes você pode não fazer parte de uma instituição religiosa, mas você tem uma fé implantada dentro de você. Então, você precisa buscar esses recursos que vai fazer muito bem para você e tirar você desse martírio de aflição, né? Quando é ansiedade, o Freud vai dizer que a ansiedade ela é a reação original ao desamparo no trauma, né? Sendo reproduzida depois da situação do perigo como sinal em busca de ajuda. O que é isso, né? Para a psicanálise. A psicanálise diz que nós temos, né, essa sensação do desamparo o tempo todo da vida, porque nós fomos expelidos do útero materno e inconscientemente nós estamos buscando esse lugar novamente de segurança onde nós fomos gerados. Então, o tempo todo, né, eles dizem que a gente está buscando um objeto perdido, mas que objeto é esse que não se sabe? Então, a angústia ela nasce ali, no trauma, na expelição do útero, na continuidade da vida, no medo, né? E depois se inicia, né, o vínculo de apego inicial, na segurança de novo, no suprimento biológico da necessidade através do leite materno, né? No olhar maravilhado que o Freud chama, né, desse vínculo inicial do contato físico da mãe com a criança através da fala, desenvolvendo esse vínculo, né, de apego, né, que é dizendo, oi, meu amor, tudo bem? Então, a criança ela não tem ainda toda a estrutura, né, cerebral para identificar ou decodificar a fala, mas a suavidade da mãe já promove, né, essa sensação de tranquilidade, de segurança, de paz. Então, nós, na fase adulta, também buscamos esse lugar o tempo todo. Às vezes encontramos na Benedita, a Lu encontrou, e a gente vai se encontrando no outro, esse lugar que nos conforta, que nos consola. Encontramos também na oração em Deus, mesmo que não vimos, por ele ser espírito, mas entendemos que essa conexão através da fé que transcende o nosso entendimento, faz essa conexão da nossa experiência espiritual e também emocional, porque desencadeia dentro de um conjunto, né, estrutural ali interligado, né? Espírito, alma, corpo. Então, tudo isso vai trazendo os benefícios que nós estamos buscando dentro dessa triunidade através da soberania de Deus. Então, que nesse Transforma Cast, a gente possa contribuir com vocês, de encontrar esse lugar de confiança para trazer aquilo que traz para você a insegurança, né? Ou o teu próprio histórico em que não foi construído, né? O teu pavimento seguro do ponto do início da vida no apego, devido ao abandono, rejeição e outros fatores que vão no curso da vida
né, o próprio surgimento inicial da vida em todas as suas fases de ser. Então, a gente se coloca aqui nessa condição e nessa posição de poder acolher, de poder trabalhar de uma forma mais minuciosa, né, porque aqui não dá para a gente detalhar tanto quanto a gente gostaria, mas dentro daquilo que concerne, né, essa oportunidade de poder falar que o ser humano ele pode sim ser recondicionado, ele pode sim ser reestruturado, que tudo pode mudar e vai depender da disposição dele, né? Porque como vocês falaram anteriormente, né? Porque jejuou, orou, aí mas não saiu como queria, o tiro saiu pela culatra. Então, as coisas às vezes acontecem de forma que nem tudo é conforme mentalmente eu planejo, mas isso não quer dizer que é o fim. Isso quer dizer que eu posso adquirir uma experiência máxima e recomeçar sempre que for necessário, né? Então, o Transformada está aqui para isso. Está aqui para acolher, está aqui para lhe orientar. Você, mulher que está sofrendo rejeição, né, está sofrendo outro tipo de situação por causa do processo de envelhecimento, o climatério, a menopausa, né, vários outros fatores que compõem o teu histórico, que geram sofrimento em você, ou você, mulher de pastor, que está enfrentando também, quem sabe, uma crise agora nesse momento, ou ministerial, ou familiar, não tem uma pessoa de autoconfiança em que você possa realmente trazer essa dor, está sofrendo, está adoecendo e acaba entrando na finitude da vida desnecessariamente, porque não encontrou ninguém ainda à altura em que você possa confiar. Então, o Transformada está aqui para isso. Está aqui para lhe acolher, está aqui para ter, né, a ética no que confere, né, a nossa integridade de comprometimento, né, o nosso sigilo em tudo que nos é trazido e que a gente possa contribuir como um canal de bênção, como foi convocado o próprio Abraão por Deus, né? Ser tu uma bênção. Ser tu uma bênção é ser tu um meio de felicidade. Então, seja você um meio de felicidade na tua casa, na tua família, né? Contribuindo na tua relação com o teu marido, mesmo quando não houver reciprocidade de entendimento, de companheirismo, mas você vai ser uma mulher madura, uma mulher preparada por Deus, antes de mais nada, né? Capacitada pela graça divina para superar e não se deter no lugar da dor, não se fazer refém dela, né? Também contribuir com todo o desempenho na vida da sua família, na sua igreja, na sua comunidade, no seu estado, enfim. Em tudo, né? Em tudo. O projeto Mulheres Transformadas para Transformar, né? Depois nós vamos ter que fazer, né, Kelly? Para a gente estar trazendo como que começou esse projeto, né? Mas o nosso intuito do nosso projeto, assim, é alcançar vidas, transformar vidas, né? Para você servir dentro da sua igreja, dentro da sua comunidade, com saúde, né? Saúde mental, saúde espiritual. Esse é nosso intuito, porque a mente transformada gera uma vida renovada, né? Então, quando a mente é transformada, isso vai nos gerar algo novo, né? Da gente estar buscando por algo novo. E essa semana, Deus trouxe uma palavra, assim, eu sento assim na mesa e fico conversando com Deus, né? E algo assim sobre cura e transformação. E Deus disse assim, cura não é a mesma coisa da transformação. Nem todo mundo curado transforma a vida. Então, hoje, assim, nosso objetivo de trazer sobre a higiene mental, né, é que você seja curada e seja transformada, né? E eu fui fazer um estudo ali, que depois nós vamos trazer, é que realmente eu posso ser curada e posso estar ali no meu canto e não gerar transformação, porque a transformação ela tem que gerar para o outro também. Eu tenho que ser transformada e gerar transformação na vida de outro, né? Então, nosso projeto veio a partir disso, né? Mulheres transformadas transformam vidas. Eu falo que não tem como você ter uma vida transformada e não tem como você não transformar outras vidas. Não bate, a conta não bate. Então, se eu sou transformada, eu tenho que gerar transformação em outras pessoas. Através da minha vida, eu ser canal de bênção, né? Eu ser ponte, não muro, que o muro divide e a ponte leva
né? Então, quando nós somos transformadas, nós se tornamos rios, né? E aí a Cristina vai falar sobre o rio, né? Que a gente morou no sítio e tinha um rio no fundo do nosso sítio, onde o olho da água que a gente chama lá no Nordeste era no nosso quintal. Então, era um olho de água bem pequenininho, acho que dava na grossura isso aqui que saía assim água, né? Mas aquele olhinho de água ali, ele ia, e você ia ver lá no final a quantidade que não acredita, nossa, como é que aquele zóio de água formou esse riozão, né? E aí o rio que passava dentro do nosso sítio era bem limpinho, cristalino, porque minha mãe botava nós para limpar aquele sítio todo dia. E era areia, então era bem limpinho. Mas você chegava mais lá na frente, porque tinha matagal, tinha pedaço de madeira jogado, né? Mas mesmo assim, o rio vai embora, né? Com o empecilho, que o empecilho ele passa e volta. Então, nossa vida é assim. E tu trouxe uma fala sobre a mente robusta, né? E às vezes até é uma palavra que eu evitava falar, assim, dizer assim, que eu não me incomodo muito com quem vem para me impedir, porque eu sigo, né? E eu sempre falo, quem tá comigo, vamos, quem quiser ficar, fica. Então, tipo assim, alguém saiu da minha mesa, eu vou ficar ali lamentando. Às vezes tem pessoas que nos entristecem, porque a gente gosta da pessoa, né? Ela, se foi da nossa mesa, a gente sente. Mas isso não vai fazer eu me paralisar e não prosseguir com o que Deus tem para nossas vidas, né? Então, o nosso projeto ele tem esse intuito, né, Lu, de trazer da caverna, ir lá na caverna buscar, se disponibilizar também, né, para ir atrás de pessoas que a gente... Uma hora uma pessoa era uma bênção, estava lá fazendo e acontecendo, e essa pessoa sumiu. E eu vou largar de... E às vezes, com a permissão do próprio Deus, essa mesa já não te agrega mais, né? Nós vamos falar da oração. Já pensou se tudo que nós oramos e pedimos, até hoje o Senhor tivesse feito tudo? Tem coisas que nós damos graças a Deus que o Senhor não... Ele ouviu, mas ele não atendeu, né? E o Senhor vai fazer trocas de mesa. Nós não oramos e pedimos, Senhor, nos apresente as suas amigas. Não é que aquela pessoa deixou de ter o valor dela, só que agora nesse momento, o Senhor quer te levar para um outro nível de conhecimento, algo que vai te agregar, e você precisa, né, entender que é um processo. Quando o Senhor vai falar assim, né, quando dá poda, né, muitas vezes nós precisamos ser podados para que dê mais frutos, aí essa poda o Senhor nos tira do meio de algo, e a gente fica ali lamentando aquilo, mas foi o próprio Deus permissão, porque você precisa continuar as meninas continuaram por ali, a vida delas, mas você já tomou um outro rumo, né? E a gente muitas vezes, e foi falado da plasticidade da nossa mente, nós queremos aquilo ali. E o Senhor fala assim, foi como Abraão, né? Deus chamou só Abraão, daí Abraão vai e leva Ló. Aí teve lá o desentendimento com os pastores mas o Senhor não falou que era para ele tomar aquele percurso, porque era um propósito com Abraão. Se o propósito é comigo, aquilo que Deus tirou da minha mesa, eu não posso querer agregar de novo, porque não vai dar certo, não vai ser bom para aquilo que o Senhor tem preparado para este novo tempo, né? E muitas vezes a gente não entende isso. A gente acha, porque ele me abandonou. Não foi abandonou, ele encerrou um ciclo. Nós vivemos de ciclos também, né? Lá em casa... Nós precisamos saber iniciar e fechar ciclos, encerrar. Então, a Benedita falou, né, a respeito dessas transformações. Isso vem nessa chama de equação aí, a resiliência, né? Então, é o quê? É sofrer o impacto e voltar ao estado original do que era. Então, a gente é assim, a gente adquire toda essa condição, essa capacidade, não permite, né, com que circunstâncias e pessoas, elas façam a gente regredir a um estado anterior do que éramos. A gente persiste nessa transformação e isso se dá no cotidiano. Isso só ocorre também diante dos impactos, né, das decepções, das frustrações, né? E concernente aí o que você falou, né? Abraão não tinha como deixar Ló, porque o pai dele, né, que era irmão, havia morrido, então ele sentiu né, na obrigação do cuidado, né, de cuidar do sobrinho. Você vê que eles mesmos em si, eles não entraram em conflito, quem entrou em conflito foram os seus pastores. Né? Então, sempre a Bíblia vai falar sobre o autocuidado, sempre, e sempre com o outro. E às vezes o Senhor nos dirige uma palavra e nós queremos levar todos para aquele contexto, né? Nós queremos carregar tudo nas costas. E às vezes a gente começa a ficar por aqui,
né, com o fardo por aqui, não aguenta mais, e a gente está reclamando que eu não aguento mais, mas você não deixa esse fardo, você não troca, né? Jesus, ele nos convida, né, a todos que estão cansados e sobrecarregados, vinha ele, né? Porque o jugo dele é suave, o fardo é leve. Às vezes nós queremos carregar algo que o próprio Deus não estipulou para a nossa vida. Nós achamos que nós temos que fazer aquilo que temos e nós não vamos dar conta, né? Assumimos até lugar e coisas e funções de pessoas que não é nossa, Pessoas né? que não são nossas. E sobrecarrega. Sobrecarrega, Sobrecarrega. porque é uma sobrecarga. Uhum. E somente Jesus pôde carregar ela por nós, né? Só teve um, né? Que foi Jesus. Nós não podemos, nós até queremos, né? Mas nós não damos essa suficiência, né? Somente Cristo Jesus. E aí nós podemos levar sobre a cruz dele, depositar sobre ele, né? Sobre ele. Então, nosso projeto é isso, falando sobre a mente, né? E, no caso, a doutora psicóloga Cristina Barbosa, né? No resumo disso, né? Uma pessoa, a gente já falou de falar, de se expressar, né? De procurar uma pessoa que... Uma pessoa idônea, né? Pessoa que confia, né? Que eu possa... É aquela pessoa que você possa procurar e dizer assim, não, eu vou... Sigilo profissional, né? Isso, Ética. eu vou me expressar com ela e sei que ali vai ser diante do Senhor, né? Uhum. Vou colocar, vou orar, né? E eu não sou formada em psicologia, gente, mas, assim, eu recebo muitas pessoas, o Senhor nos abençoou com uma casa onde eu ia para essa casa, eu queria muito um escritório para atender, né? Para conversar mais, porque como eu tenho salão, as mulheres no salão se abrem muito, né? Então, eu queria algo mais... E o Senhor nos presenteou, preparou isso. Então, eu tenho um local que eu atendo algumas mulheres, atendo nesse sentido, assim, de conversar, né? Dela se expressar, da gente orar, um cantinho de oração junto ali, para estar mais em sigilo, porque às vezes no salão tem sempre outra pessoa, né? E ali, então, a gente tem esse cantinho onde a gente conversa, que era o cantinho que nós ia fazer o podcast, né, Cristina? Então, esse cantinho. Então, o que tu sugere, assim, a gente trabalha não somente com a oração, que eu falo que a oração, ela tem a outra palavra que é a ação, né? Uhum. Eu sempre falo ali na nossa equipe, nossa turma Águia, que é a equipe que a gente tem do projeto que faz o serviço braçal, né? Que a oração, ela ajuda muito, e a ação é participação, né? Uhum. Então, eu falo para eles, eu preciso que vocês orem comigo e estejam em ação, né? Porque já vem orar e ação. E a gente precisa disso em todo o tempo, né? Nas igrejas, é onde você trabalha. Ore comigo, mas entre em ação também comigo, entre na guerra, né? E a Cristina trouxe agora esses dias uma palavra na nossa reunião, né, de liderança ali. A Cristina aqui mesmo, que está aqui, ela falou ali sobre a guerra. E para mim, assim, foi uma palavra, Cris, como eu falei, me impactou, né? Porque assim, a gente vê muitas pregações sobre Débora, né? A mulher guerreira. Eu me sinto uma Débora, né? A mulher guerreira que vai e faz e acontece, né? E ela falou uma palavra, a Lu não estava, né, Lu? Uma palavra assim, que ali, né, muitos foram na guerra e muitos ficaram só olhando, né? Uhum. Mas quando teve toda a guerra foi vencida, né? A guerra foi vencida, os que ficaram lá atrás também usufruíram, dos despojos, né? Então, assim, a gente estava falando sobre pessoas que saem à mesa, né, e vão, mas eu creio assim que tem um momento que no percurso que essas pessoas, né, vão estar ali, né? E aí, tem gente que diz assim, não, agora ela não vai mais participar porque eu já, né? E aí entra o nosso coração diante de Deus, né? Porque eu não estava fazendo por status, né? E ela foi na guerra ali, não foi por status, né? Ela foi porque sob uma palavra, né? Então, se tiver de a gente ir por um percurso e alguém que saiu da nossa mesa retornar para sentar à mesa, né? A mesa vai estar... Tem que dar oportunidade, né? Porque aí a gente vai ter lembrar do apóstolo Paulo, que João Marcos, um dos discípulos, deixou eles em pleno, né, percurso do caminho lá do início
ali do cristianismo. Deixou ele, mas depois o próprio Paulo vai dizer, me traga João Marcos, porque daí ele já estava mais maduro, já estava mais preparado. Então, às vezes, algumas pessoas também, elas saem de cena diante de algum projeto, enfim, porque elas não estão, assim, preparadas, não estão no mesmo nível de espiritualidade, não estão no mesmo nível de disposição. Então, depois elas saem e elas percebem que ali era o lugar que ia gerar mais oportunidade de crescimento e aquilo que ela adquiriu lá como conhecimento também, vem trazendo para cá para agregar. E voltando a essa fala, você vai ver, o nosso Deus, ele não descarta ninguém, né? Quando o Senhor convida ali Jeremias para ele descer a casa do oleiro, ele vai dizer assim que aquilo que estava sendo formado sobre aquela roda se quebrou. Só que ele tornou a fazer daquele barro outro vaso. Às vezes, naquele momento, a pessoa não tem aquela estrutura emocional, física, espiritual para caminhar naquele momento. Isso, né? que é importante, né? Tá quebrado, mas está na mão do olheiro. É. Pode sair da mão do olheiro. Não pode sair da mão do oleiro. Se você está quebrada, se você se sente esquecida, tem um Deus que não esquece. Né? Que faz assim, e aprove o oleiro, tipo assim, estava ali, quebrou, ele poderia jogar e pegar outro. Levanta as transformadas para refazer o vaso, né, Lu? E pegar lá de novo, vem aqui, vem aquilo, sai daí. Recomeça. Desses 4 muros aí que você disse que é só você e Deus, é só você e Deus, mas vem para o meio. E eu estava nessa condição, e aí um dia eu estava, foi um feriado, caiu numa quinta-feira, e aí na quarta-feira eu coloquei no meu coração, eu vou no círculo de oração amanhã, e o Senhor já tinha colocado até o lugar. Aí na quinta-feira meu marido resolveu que nós tínhamos que pintar uma parede lá. E só que era o feriado, olha como as coisas de Deus. A gente não entende no momento. Aí meu marido anotou a tinta, nós fomos em tudo quanto é loja e não achamos a tinta. As atendentes falavam assim, se você comprar essa tinta, vai dar diferença. Daí meu marido falou, então vamos para casa. Aí eu falei assim, amor, eu vou para a igreja. Quando eu subi lá em cima, para me ajeitar, o Senhor falou assim para mim, é com o teu também. E eu desci, amor, falei, é para nós dois. E nós fomos, né? E aí eu cheguei lá, o Senhor falou assim, eu não te chamei para você ficar escondida. O que eu fiz na tua vida não foi para você ficar aí escondida, né? Achando que acabou. O nosso Deus é Deus de coisas novas, gente. O nosso Deus é um Deus criativo, né? Foi falado da plasticidade da nossa mente, tem coisas novas para nós aprender, para nós aprimorarmos, para nós... Meu Deus! Independente da idade, Independente da idade! Eu achei tão lindo, porque eu estou fazendo psicanálise, estou no início agora. Só que o meu sonho era fazer psicologia. E toda a vida o Senhor falando comigo de psicologia, e eu sempre deixava, porque, eu estou na obra. E aí, um dia, essa mesma terapeuta falou assim, tá, por que você não fez? Porque eu estava, mas você acha que o teu pai colocou algo tão grande no teu coração para você deixar, como se não tivesse importância também? Só que daí a gente acha que passou a idade. Segunda-feira, dia 2, eu vou fazer 49 anos. E aí, nós tivemos a nossa última consagração, quando Deus falou de coisas novas, tu virou para mim, não sei se você se lembra, você falou assim, né, Lu, porque pode sim fazer uma faculdade aos 50 anos, porque você acha que aos 50 anos acabou tudo, não tem mais nada, né? E aí, quantas vezes o Senhor fala assim, você acha que acabou a obra na tua vida? Eu estou apenas começando. Tipo assim, mal começou e eu acho que já acabou, né? E aí eu fui para casa, eu falei assim, eu vou fazer psicologia então esse ano, e comecei a procurar faculdade, daí começa a vir, né? Você coloca lá, começa a vir para você. E aí o Senhor me agraciou com neto esse ano, né? Com a minha filha, né? Coisas familiares, né? E eu preocupada porque os horários não iam coincidir, um trabalha, outro sai, e eu falava, tem esse horário aqui, tem esse horário ali, ele é muito nenenzinho, ele ainda não está falando. E eu escutei assim, faça a psicanálise este ano, e o ano que vem você faz a psicologia. Eu falei assim, e não é que o ano que vem eu vou ter 50 anos? Gente, você fica assim, né? Eu não estava mais esperando fazer uma faculdade de psicologia, porque eu acho a coisa mais tremenda sobre a mente humana, gente. A coisa mais linda, você aprender o processo da mente humana, né? Mas eu achava, é complexo, mas eu achava que para mim tinha findado aquilo, eu já vou fazer 50 anos, então. E aí você deixa morrer aquilo dentro de você. Muitas mulheres estão mortas dentro de si, mas não é pela idade, porque deixou morrer. Elas se anulam, né? Elas têm mais o olhar voltado sempre mais para todo mundo, menos para ela mesma, né? Até que chega um momento que Deus enquadra ela e diz, olha, vamos olhar agora aqui para você, né? E é satisfatório, né, Cris? A gente vê, assim, o tanto de mulheres que vem caminhando, né? E que voltou a sonhar,
né? A gente vai trazer aqui também a pastora Ju, né? Uhum. Que depois de um retiro, ela chegou lá mesmo arregaçada, né? Através de palavras. Hoje ela é formada, fez psicologia, está estudando, tá assim, a gente vê outra pessoa, né? Porque às vezes a gente acha, nossa, passei dos 40, não vou mais estudar, não tenho mais paciência. Eu tinha esse pensamento, né? Eu não tenho paciência para estudar mais. E hoje, assim, quando eu entro Tem a na... mente fraca. Quando Tem eu, mente en- destreinada. quando eu entro na... Porque quem é que está criando esse pensamento e falando desse pensamento Eu dessa mesma, pra forma, mim dessa mesma. maneira? Viu? Então, veja a autoanálise que tem de si mesmo e traz uma fala sobre o pensamento dentro da autoavaliativa. que eu tinha, Ah, então né? tá bom. Que eu tinha. E aí, hoje, quando eu entro, assim, Ah. na sala de aula, semana passada mesmo, eu tinha bastante matérias acumuladas, né? E eu entrei assim, achei que eu não ia dar conta, porque como a gente acha que a escola online, né, já é mamão com açúcar, né? Eu já vi Não muita é gente não. falar isso. Não é não. E aí, quando eu entrei, que eu vi lá, tipo assim, eu tinha 9 provas para fazer e tinha 7 aulas para assistir, porque daí a gente tem que assistir, né, para dar a contagem lá. Aí eu disse assim, eu não vou dar conta de estudar isso tudo, não. E me sentei na frente do computador e comecei a estudar. Quando eu comecei responder as provas, tipo assim, eu comecei a focar tanto ali que parece que eu estava dentro daquele computador e as matérias para mim estavam sendo tão importante, né? Porque dentro da minha matéria, tipo, eu queria fazer também psicologia, né? E até brinquei com o Cris na época, disse, tu é psicólogo, vou fazer outra coisa. Ela até falou para mim, por que tu não faz, né? Essa semana a gente conversando sobre isso, porque você coloca foco, você coloca a sua energia naquilo, né? Aí você acha, é como o Investe curso sua do Rio, atenção. aqueles troncos que tá ali parado, quando você, aí vem aquela sua atitude e vai movendo aqueles obstáculos, né? Você vai Sim. falando, E nossa, mas daí- parecia tão difícil. E o interessante é que dentro das minhas matérias, né, cai bastante sobre psicologia, né, legislação, entra bastante essas questões, né? E uma das matérias que eu mais estudei semana passada foi sobre psicologia, né, dentro do serviço social para atender adolescente, idoso, né? E ali eu foquei assim de uma forma que comecei a ler aquilo como se ficar tão interessante assim para mim, que eu fiquei o dia todinho, parei só para almoçar, tirei aquele dia só para me resolver ali as matérias atrasadas, parei para almoçar e eu queria já voltar, porque para mim estava sendo muito intenso e, tipo assim, a minha mente parece que estava absorvendo tudo ali, né? Então eu tinha eram 7 provas, então eram 70 questões, né, para ser resolvida ali naquele dia nas provas. E eu achei que eu ia fazer uma de cada vez, né? Ficou 2 para outro dia que eu fiz no dia seguinte. E eu não quis estar pesquisando, né? Eu disse assim, não, eu li, eu vou tentar responder, né, dentro do que eu estudei. E dentro das 70 questões, né, depois que eu respondi, que a gente envia a prova, né, aí eu fui ver. Né? Então, dentro das 70 questões, eu acertei 80%. Né? E quando a gente aprende dessa forma, porque a tecnologia está aí para facilitar muitas coisas, né? Mas talvez se eu tivesse pesquisado as respostas, eu não ia aprender, né? E teve até um estudo que a gente estava fazendo, de uma equipe que foi apresentar um TCC, uma equipe pegou pela inteligência artificial, né? Fez o trabalho todo ali, e uma equipe se dedicou a trabalhar, né? A estudar. E quando foi apresentado, tipo, a que fez pela inteligência artificial foi nota 10, estava maravilhoso. Só que quando eles chamaram para apresentar, eles não souberam apresentar. Por quê? Eles não estudaram, não gravaram. Então, quem estudou, a equipe que tirou menos ali, mas foi na apresentação, tirou a nota máxima porque eles tinham estudado. Isso, né? A Benedita introduziu essa fala agora, eu me lembrei quando eu estava no 3º ano. Eu era muito ruim em matemática. Então, eu fazia todas as matérias muito bem, mas na matemática eu não ia. Eu sentava do lado de uma amiguinha que ela me ajudava ali na matemática, né? E um belo dia a professora nos tirou dali. E eu fui fazer a prova e eu reprovei naquele ano. Foi amargo para mim aquele ano que eu reprovei no 3º ano. Você sente, você tem que fazer tudo de novo, teus coleguinhas passou de ano e você permaneceu ali, né? Só que daí eu fui estudar tabuada. E eu fiquei muito bem tabuado. Aí eu comecei, a professora tirava a tabuada da gente naquele tempo, né? Era ditado, você ditava as palavras para ver como que você estava na escrita, né? E também a tabuada salteada. O ano eu sabia a tabuada, do 1 ao 9, do 1 ao 12, né? Então, assim, muitas vezes
no momento, aquela reprovação naquele momento é para que nós venhamos buscar mais, para que nós venhamos ter algo a agregar. Isso, mas aí não se limitou Não em se limitou em buscar, né? porque se eu me acomodasse... desenvoltura no aprendizado, Uhum. pela inteligência e da matemática, né? Então, não se limitou àquilo. Foi buscar, foi desenvolver. Uhum. Foi ruim a primeiro momento, mas se não fosse isso, eu ia me acomodar naquilo ali que estava muito cômodo, né? Então, veja como que o cérebro tem capacidade de aquisição de novos aprendizados. Uhum. Depende da disposição mental, do interesse. E nós vamos ver, as mídias sociais são muito boas, tudo é muito bom, tudo é para nós, né? Mas isso não vai não vai nos impossibilitar. Nós precisamos buscar conhecimento, ler um bom livro, buscar conhecimento, não ficar só, né? Aí tá pronto, né? Daí o cérebro fica lento e preguiçoso. E fazer... porque pegar as respostas na IA, porque ela dá a mesma resposta, mas nós precisamos buscar conhecimento. Novas propostas. Sinapses, né? No devocional que a gente deu sobre a batalha, o campo de batalha, a disciplina da mente, né? A gente tinha todo dia o confronto, né? Eu aprendi que quando eu me confronto, por que eu tô assim? Né? Por que eu não vou fazer? Isso ali vai gerar algo, não, eu vou ter que fazer, né? Ano passado também, quase que eu desistia da faculdade, né? Daí Cristiano trouxe uma palavra lá, assim, aí eu disse, nossa, mas não, eu vou, né? Até a minha coordenadora da faculdade ficou ali no meu pé, né? Não desistiu de mim, né? Então a gente, tipo assim, a gente começa a se confrontar, mas vou parar por quê? Né? Então a gente vê hoje muitas mulheres dentro do projeto que avançaram, né? Que romperam, né? Que hoje estão assim, que saiu do casulo, né? Então nosso projeto é para trazer isso. Hoje nós trouxemos sobre a batalha da mente, né? E tudo que a gente falou aqui é da nossa mente, né? Porque eu tinha uma mente que eu achava que eu não conseguia fazer uma faculdade, né? E aquilo foi desbloqueado, porque eu me confrontei, não, eu posso, né? Eu posso ir. Houve um esforço, né? Como você sempre ministra, né? Houve um esforço para romper com aquilo. Isso. Então, e aí, isso que é importante, é ver que a mente, né, ela sofreu alteração porque ela se higienizou com novas informações, com outros níveis de conhecimento, com o autocuidado voltado dentro, né, dessa linha, dessa esfera, nesse nível, avaliando a própria mente, como eu falei, sobre a metacognição, né? O autocuidado a partir dessa proposta, mas também o corpo, o alimento no que confere, né? E também o exercício físico, tá? E aí, o Bowlby, ele diz que o apego, né, para que a gente possa também ser um adulto saudável, ele não se detém somente na infância. Então, novas amizades e amizades saudáveis também, elas são construtivas também para a nossa saúde mental. Tá? Então, ele diz que esses modelos internos, né, eles são formados dentro desse trabalho bem cedo. E aí eles tendem a reproduzir na fase adulta. Então, mesmo que o indivíduo não teve, né, essa pavimentação inicial do apego por qualquer eventualidade que desconhecemos, mas isso não quer dizer que a gente agora não possa se reconstruir com uma vida mental saudável, com novas construções de vínculos de apego relacionados às nossas amizades, né? E fazer, além dessa mudança interior em nós mesmos, também produzir essa mudança nos outros também, tá? Amém. E aí ele vai dizer que essa teoria, né, ela é a base para várias abordagens dentro do que concerne ao nosso conhecimento. Então, a gente não fica só aqui, né, no Bowlby. A gente tem, né, eu fiz o apontamento do Viktor Frankl, que vai falar sobre a logoterapia, a vida em busca de sentido. Então, às vezes, as pessoas elas estão alienadas do sentido da vida delas. E elas chegam a um determinado ponto da vida, elas se autoavaliam como ela se avaliou ali, né? Já estou com 50, já estou com tanto, já estou velho, já não tenho isso. Então, veja que o pensamento se contradiz, incapacitando, sabotando o indivíduo de buscar realmente coisas novas e sentir depois desse aprendizado, né?
alegria e satisfação. Por quê? Porque aprendeu coisa nova, né? Vai cursar agora uma faculdade, vai ver o quanto isso vai ser importante, desenvolver melhor toda a capacidade de conhecimento, de ver a vida sobre um outro ponto de vista, numa outra esfera. Então, isso e vai contribuir, além para si mesmo, né? Porque a psicologia ela se coloca como espelho para você e favorecer também o outro. Então, a busca dessa higiene mental, ela vai se dar dentro da proposta de você, né, não se deter e não se tornar refém de você mesmo diante da dor, não se deter à dor, aos pensamentos, né, fixados pelas experiências adquiridas, né, passada em coisas amargas, em históricos, né, que cada um de nós passamos, mas buscar agora um novo tempo proporcionado na oportunidade do dom da vida e alcançar novas realizações e poder realmente ter o sentido e o prazer da existência da sua própria vida, independente da cor, da raça, da classe, independente disso. Da religião. Independente. Né? Então, para a gente encerrar aqui o nosso TransformaCast saiu, né? Eu gostaria de você deixar, né? Uma pessoa que está numa situação dessa, assim, precisando de uma mudança, né? Como eu falei, a oração ela vem com a ação, né? E a gente fala muito dos profissionais que Deus deixou para cuidar dessa mente. Qual seria a sua orientação para essa mulher? Então, o Transformada com certeza vai deixar lá a descrição do meu... Do arroba já está lá. Sim, já está no meu está. E aí, assim, não se limitar a isso e não colocar objeções e o próprio medo, mas eu nem conheço elas, né? A mulher do fluxo de sangue também não conhecia Jesus, mas ela investiu tudo que ela tinha nela. E quando ela soube que tinha alguém que poderia mudar o curso da história da vida dela, ela não hesitou. Nem distância, nem... Ela rompeu, né? Isso. Então, a gente precisa pensar assim, o quanto eu tenho valor, mas o quanto eu tenho valor a partir de mim, não a partir do outro. Porque a mulher do fluxo de sangue, ela viu o valor e a importância da vida dela. Então, ela investiu tudo que ela tinha nos médicos da sua época, não trouxe o resultado, mas ela não abriu mão da vida dela, embora sangrando todos aqueles anos que a Bíblia apresenta, que já era um milagre, né? 12 anos de sangramento, numa vida preservada nessa condição. Então, ver o valor que ela tem no olhar a partir dela mesma para ela. Então, ela não coloca objeções, distância e nem nenhum outro pensamento, ela só executa um pensamento através da fé. Eu vou tão somente... Então, ela é estratégica, porque ela sabia que ela ia ter que romper também com a imposição da própria lei, da sua cultura, né? Por ser uma mulher imunda diante da lei, que a cultura dela ali, né, estabelecia, mas ela era tão importante que ela ultrapassou tudo isso. E ela alcançou essa graça pelo milagre do corpo, a ponto de Jesus parar todo mundo e dizer, alguém me tocou, né? O diferencial. Jesus precisava fazer aquilo ali porque ela precisava ser ressocializada novamente, a sociedade precisava tomar conhecimento de que aquela mulher estava livre daquela condição de restrição social, familiar, e precisava novamente voltar à atividade da vida dela. Então, é isso que eu falo para essas mulheres que estão aí, quem sabe, numa condição de aprisionamento mental ou espiritual, ou sobre qualquer ordem, até mesmo física, por uma doença realmente clinicamente testada, né, atestada, mas que não tem nada que a gente não possa se dispor a fazer e ajudar dentro do projeto do Transformada para Transformar, através do TransformaCast. E a gente vai lembrar daquela passagem quando Jesus ele vai ali no tanque de Betesda, né? Aí, quando ele fala assim, o que queres que eu te faça? Ele começa a relatar o que fizeram ou deixaram de fazer. Muitas vezes nós estamos esperando que alguém faça por nós aquilo que é para nós mesmo mover na nossa vida. Como Jesus ele para operar um milagre, ele poderia mover a pedra? Poderia, mas ele falou assim, mova a pedra.
Muitas vezes a gente precisa tomar o primeiro passo, né? Eu recebi essa orientação, eu recebi essa clareza, é isso que eu preciso fazer. Como ela, quando ela ouviu falar de Jesus, ela falou, não, eu vou até ele. Não hesitou, né? Não hesitou, eu vou até ele. E outra, se eu só tocar nele, eu vou ser curada, né? Sim. Não deixar, tipo assim, eu me vitimizar diante daquilo que me fizeram, Sim. ou deixar de fazer comigo e me anular, sendo que o Senhor tem cura, né? Tem propósitos maiores para as nossas vidas, e através dessa dor, desse sofrimento, de tudo isso que nós passamos, nós vamos compreender lá na frente outras pessoas que passaram pelo mesmo processo, porque eu só vou saber da dor do outro quando eu passo por aquela dor. Se eu não passei por aquela dor, eu vou ficar assim, né? Cara de paisagem. Mas quando eu vou me identificar, né? Eu vou ser aquela escuta que aquela pessoa falou. Foi falado sobre liderança, sobre mulheres que precisam procurar alguém para falar, né? Mas aquilo precisa ser ali, né? Aquela coisa de confiança, porque muitas vezes nós só queremos ser ouvidas por alguém. Isso, então venha, né? Estamos aqui para Vem. ouvir, para acolher, para até restaurar, recondicionar o pensamento. Até deixa aqui me veio agora, veio do céu, fresquinho. Nós se colocamos, né, à disposição os amigos que conduziram, né, o paralítico até o telhado. Né? Então, nosso projeto é esses amigos que quer conduzir você até Jesus, né? Levar você até Jesus, ajudar. Então, nós nos colocamos à disposição. No nosso canal vai estar também ali o contato do nosso suporte do projeto, né? Quiser mandar mensagem ali, vai ser atendido. Nós temos a psicóloga, psicanalista, a terapeuta, né? A doutora Cristina, também que está ali, vai estar o seu arroba ali, quem quiser chamar ela ali para conversar. E nós queremos agradecer por estar conosco, né? Aceitar nosso convite, né? No nosso primeiro podcast. Transformada Cast. Eu vou aprender a falar daqui para frente, né? É que nós estávamos com outro nome, né? Então, o projeto é Transformadas, né? Então, vou acostumar a falar. Né? Então, nós queremos agradecer a sua participação, né? Agradecer a Ellen, que está ali atrás, mas está aqui conosco, né? A Kelly, cadê a Kelly? O Everton, que está aqui operando a máquina, nós queremos te agradecer, Everton, que Deus continue te abençoando, né? E hoje, essa é o primeiro de muitos, né, Cris? E hoje a Cris está aqui como convidada, mas ela também vai estar aqui entrevistando, né? Que ela faz parte do nosso projeto, sim, né? Está na diretoria conosco, está na equipe de oração e de tudo. Então, nós queremos te agradecer, louvar a Deus pela tua vida, obrigado por tudo, né? Por se disponibilizar a trazer o seu conhecimento, né? À mesa conosco esta manhã. Tá, eu quero fechar aqui, então, deixando Romanos 12:2, que vai falar sobre, né, a renovação no pensamento. Não vos conformeis, então não tenha conformidade. A minha vida é assim mesmo. Né? Eu nasci para isso mesmo. Não se conforme. Né? O próprio Deus vai falar, né? E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação. Então, se o teu entendimento ele for transformado, renovado, você vai ver o quanto importante você é e o quanto tem pessoas ainda que te amam e quer investir na tua vida a partir, principalmente, do transformado. Amém. E você que está nos ouvindo, né? Envia para outras mulheres para que elas também venham a ter esse acesso, né? Isso, compartilha. Compartilha, se inscreva no nosso canal, deixa lá suas perguntas, que vai ser muito bom também, né? Cris chegando de viagem, ela vai estar aqui novamente conosco. Seu like. Você deixa as suas perguntas e nós vamos redirecionar essas perguntas. E foi um prazer muito grande, né? Estar aqui nesse momento tão bom, né? E toda segunda-feira, às 21 da noite. Nós escolhemos esse horário justamente, mulher, para você que está em casa, já chegou do trabalho, já preparou seu jantar, se assente e tenha este tempo teu. Nós estamos falando do autocuidado, daquilo que eu vou fazer para mim, me proporcionar, né? Então, é importante também que você comente. Primeiro se inscreva, né? Se inscreva para comentar. No nosso canal, comente, curte e compartilha, né, com outras pessoas, que nosso objetivo é alcançar vidas, né, transformar vidas, está aí sendo o canal Rio na vida de outras mulheres, né? Então, isso é muito importante que você faça essas 4 coisas aí no YouTube para que nós possamos crescer também, né? Para outras mulheres serem alcançadas, né? E
E agora, dia 21 também, nós temos um evento, né, Cris? A Cris já está com compromisso, mas a gente vai estar com uma psicanalista de São Paulo, que é a Zidaura Araújo, a missionária Elis Nunes, né? Vai ser uma conferência, na verdade, uma conferência, né, de mulheres e um chá entre amigas, né? Então, tem o QR Code ali que você pode estar entrando em contato também com o contato que está ali embaixo, no QR Code, né? Convide uma amiga e vamos juntos, né? Ser impactado com a palavra do Senhor. A conferência vai começar às 5 da tarde,